Bem-vindo ao 18º episódio do nosso podcast Faz Vender e hoje com uma convidada muito especial. Você que é um gerente de vendas que está começando essa carreira agora, alguém que foi promovido, era um vendedor e agora é um gerente, um líder de equipe. Você que está começando um empreendimento e você sabe, já percebeu, né? Assim como eu, que você vai ter que liderar um monte de gente. A Fernanda Lino, que eu agradeço muito por estar aqui comigo hoje, ela é gerente comercial do Complexo Corporativo Center Shopping, que reúne a administração do Center Convention, do Center Office, o edifício corporativo UBT, o Regus, além do Mercury, que é o nosso Hotel Mercury de Uberlândia. Então, Fernanda, muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o meu convite hoje. Imagina, eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui com você, uma oportunidade muito legal e muito contente de participar. E eu tenho certeza, Fer, que você vai compartilhar algumas coisas aqui, porque eu conheço a sua história, você vai compartilhar umas coisas que você vai aproveitar muito aqui. A gente tem sempre essa questão, né? Precisamos de um líder de vendas na nossa empresa. Putz, vamos procurar no mercado, vamos contratar. Muitas vezes as pessoas são contratadas, como foi o seu caso nessa empresa. Você já era uma líder em outros negócios e foi contratada para assumir esse desafio que eu vou mostrar para vocês o quanto é grande. Mas existem outras situações em que o cara era um vendedor. E um ótimo vendedor. Vamos promover então esse cara para líder, porque se ele é um bom vendedor, todo mundo vai ser bom vendedor. Você lida hoje com equipes. E o que você tem a dizer sobre isso? Será que funciona mesmo? A tarefa que você tem hoje como uma líder é exatamente a mesma tarefa que você tinha quando há muito tempo atrás você era uma vendedora? Não, eu acredito que a tarefa é muito diferente. E eu acho que o principal desafio nesse ponto que você trouxe aí, Fábio, é realmente fazer essa mudança de perspectiva. Eu estou olhando para fazer a venda. Eu estou conectando direto com o cliente. E no momento que você faz essa transição, a conexão ela precisa acontecer com os vendedores. Então, a forma de falar, a forma de ouvir, tudo isso precisa ter uma mudança. E eu acho que isso é um processo que não se dá, né, simplesmente da noite para o dia, mas que ele precisa acontecer de uma forma respeitosa. E eu consegui fazer essa transformação, saindo muito dessa parte das vendas, entendendo que eu precisava estar com aquele mesmo foco que eu tinha no cliente, nos meus vendedores, nas pessoas que eu estava treinando, que eu estava conduzindo. Então, essa mudança aconteceu dessa forma. Então, se antes eu tinha que ouvir o cliente para entender o que de melhor a gente tinha que fazer, eu entendi que eu precisava ouvir o vendedor. Nossa, Fernanda, socorro. Você sabe que essa história de ouvir o vendedor é um tabu, né? Porque grande parte dos líderes hoje em dia, eu tenho 10 anos de história nesse mundo, eles acreditam que eles têm a razão sempre. Então é mais ou menos assim, ó, eu não preciso saber o que você tem de opinião, porque eu sei exatamente o que você devia fazer. Então é o seguinte, meu chapa, você vai lá e faz o que precisa ser feito. Eu acredito que existem coisas que precisam ser feitas, mas essa empatia e essa escutativa talvez seja um dos seus grandes trunfos hoje em dia, né? Eu acredito que esse processo me fez aprender muito isso daí na prática. Porque eu me tornei líder sendo par de outros profissionais muito bons vendedores. Vendedores, às vezes não, vendedores melhores do que eu já tinha mais tempo de experiência. E peraí, eu me preparei para isso, eu busquei esse meu lugar, eu conquistei essa liderança, então eu não fiquei lá esperando a liderança chegar para mim, eu me posicionei para que isso acontecesse. Tem um momento que o profissional percebe que não adianta só vender, né? Mas a gente tem que formar as pessoas que estão conosco. Me conta, quando que você percebeu isso e como é que você lida com isso? Sair do mundo em que eu tiro o pedido, e às vezes dá uma vontade de tirar o pedido no lugar do nosso vendedor, para aquele universo em que eu faço as pessoas caminharem melhor para tirar o pedido. Esse fazer caminhar melhor, ele precisa de fato da escutativa. E a escutativa, ela vem transformando o processo. Por quê? O vendedor, ele sente muito mais confiança quando ele é ouvido. Então, na minha percepção, a hora que eu trago provocações
questionamentos, faço ele pensar um pouco mais e ele me traz a visão dele ali, o olhar dele em relação àquilo, ele se sente mais confiante. Mesmo quando você tem a resposta, né, Sim, Fernanda? Exatamente. Porque eu vejo isso interessante. Às vezes a gente tem a resposta, mas eu preciso que saia da boca dele. Às vezes não. Na maioria das vezes a gente tem essa resposta. E eu provoco muito no sentido de, certo, e o que você pensou? Certo, vamos trabalhar 2 possibilidades? Em quais você iria? Para poder também a pessoa se sentir mais confiante, porque a venda ela é confiança. E aí, se eu tô confiando, ele vai se sentir confiante também para poder passar isso para quem ele tá vendendo, para o cliente. Você sabe que o episódio anterior a esse que a gente tá fazendo agora, que foi o episódio 17, a gente gravou com o Cambraia, aquele jogador de basquete campeão. E ele fala sobre identidade comportamental. Eu sugiro que você assista, inclusive, viu? Episódio 17 tá aqui na linha do tempo, né? Não sei como é que chama aqui do YouTube. Você vai lá e acha lá. Mas ele fala, o que você tá falando aqui é incrível. Ele fala de uma maneira muito conceitual, muito aprofundada em termos teóricos, de uma coisa que você percebeu naturalmente. A importância de lidar com a identidade comportamental dessas pessoas. Eu fico pensando, Fernando, e vai aqui a minha pergunta, né? Eu acho que você tem que ser, como um gerente, um líder de vendas, muito mais um psicólogo do que um técnico, né? Eu acho que você trabalha muito mais em coisas que são abstratas do que a meta, o fazer acontecer, o visite tantos clientes hoje, porque senão a gente não fecha a venda. Me conta essa experiência hoje no seu dia a dia, porque eu tenho certeza que você cobra eles de, por exemplo, fazer visitas para fechar a venda. Mas como é que é esse lado que não tá... Parece que não dá para pegar com a mão. Esse abstrato, né? Isso mesmo. O processo ele tem que existir. Eu sou, né, muito guiada por esses processos. Então, essa quantidade, as visitas que precisa acontecer. Até porque, para que eles saibam o que é esperado deles. Então, se eu não mostro isso, se eu não falo isso, eles não vão saber o que é esse esperado. Mas de uma forma muito individual, porque essa identidade ela é muito variável. Né? Eu falo que cada vendedor é de um jeito diferente. Então, eu não vou acessar todo mundo da mesma forma. Eu preciso ter linguagens diferentes para acontecer. E eu gosto muito de trabalhar com esses vendedores em conjunto, porque... para transformar aquilo que é de melhor em um, para poder o outro pegar um pouco, absorver isso dentro do ambiente, porque a gente é um ambiente que a gente vive. Eu quero me sentar em mesas que tenham pessoas melhores que eu. Para me desafiar, para aprender. E assim eu busco fazer com os vendedores. Então, não de uma forma competitiva, de aquele ali fez mais do que você. Não, de que forma que esse aqui pode aprender aquele melhor do outro. E sempre cada um tem um contraponto ali para poder oferecer, né, de retorno também. Então, fazer essa mescla. Então, de fato, ouvir individualmente, porque eu acredito que isso é muito importante para que a gente consiga filtrar isso daí e ter esse feeling, e ter essa visão para captar realmente. Esse feeling é uma coisa que tanto falta nesse universo nosso de vendas, né? Porque existe uma pressão, e eu imagino, Fernando, que você receba uma pressão muito grande. Pressão por resultado. Então, eu estou sendo bastante pragmático aqui. Como uma gerente de uma quantidade de empresas tão ampla como essa que a gente apresentou na introdução, e sabendo dos objetivos que esse grupo empresarial tem, você deve receber uma pressão de cima forte. Mas eu imagino que você tenha que trabalhar isso para transmitir isso para baixo, né? Porque os seus vendedores, se eles recebessem a mesma pressão que você recebe lá em cima, eu acho que emocionalmente isso faria mais mal do que bem, não é? Sim. Então me conta um pouquinho dessa lida em interpretar a mensagem que vem e traduzi-la de maneira motivadora e útil para a sua equipe que está no campo vivendo as angústias do dia a dia. Eu acho que a motivação ela precisa vir sempre acompanhada desse ser realista da realidade, porque a realidade é o resultado que a gente tem que entregar no final do mês. É verdade, não dá para tampar o sol com a... Essa conta tem que fechar, porque é para isso que nós estamos lá. Uma equipe comercial é para fazer as vendas. Certo. Só que de que forma que essas vendas vão acontecer é o que faz a diferença. É esse o ponto, realmente. E além de traduzir essa pressão que vem do resultado, a gente lida com uma quantidade muito grande de operações diferentes. Então, também é um jogo de cintura para lidar com essas entregas das operações do que a gente vende. Então, tem que ter esse jogo de cintura
para esse filtro e para lidar com todas essas operações. Então, eu busco olhar muito para as pessoas, saber que e respeitar cada indivíduo que tem ali. E traduzir isso de formas pontuais, algumas pílulas, vamos dizer, de energia. Eu acredito muito nessa energia, no vontade de fazer. Então, a minha fala hoje, antes de vir para cá, eu passei no escritório, fiz uma reunião. Hoje, nós estamos gravando, é segunda-feira, de manhã. Passei, fiz um primeiro momento com eles. Vamos iniciar o mês, vamos começar com o pé direito. Vamos brindar ali o que hoje a gente... é dia 1º. Hoje é dia 1º de junho. É mesmo. Então, comecei o mês comemorando o que a gente conquistou de resultado no mês anterior. Porque se a gente não comemora essas vitórias, a gente vai deixando de... Fica vazio, né? Fica seco. Sim, e é isso que move. E trazendo junto com eles o meu exemplo. Então, eu acredito muito nesse exemplo. Então, eu falei, olha, eu estou aqui para dar o meu melhor. Vocês, eu sei que estão aqui para dar o melhor de cada um de vocês. Então, dentro disso, a gente vai construindo. E é uma coisa genuína. Ela precisa ser verdadeira. Ela não pode ser uma coisa que você está ali para falar da boca para fora. Então, um discurso motivacional. Não. Porque isso, se hoje você fala uma coisa, amanhã você vai falar outra que vai contradizer. Então, você tem que estar lidando com essa verdade. Então, a verdade, ela precisa ser aquela que você acredita. Eu sou muito voltada a isso e eu acho que isso faz a coisa ter uma constância. A verdade, ela, né... Gera credibilidade. Gera credibilidade e nesse exemplo eles vão pertencendo. É o pertencimento realmente. A verdade que gera credibilidade e eu interpreto o que você está falando da seguinte maneira. A verdade gerou credibilidade e a credibilidade gera o respeito. Sim. E eu queria tocar nesse ponto que eu acho que ele é muito importante. A questão do respeito. Muitos que estão assistindo a gente aqui agora sabem a importância desse elemento no processo. Você ser realmente respeitado pela sua equipe quando as coisas vão muito bem, tanto quando as coisas vão muito mal. Mas eu acho que o respeito, ele vem de um determinado comportamento. E tem gente que aceita o cargo. Então, parabéns, senhor Fábio. A partir de agora você vai ser o nosso gerente de vendas da nossa empresa. Meu salário vai aumentar, minhas condições vão melhorar, eu vou ser uma pessoa mais bem vista, as pessoas vão achar que eu sou o cara bonzão, eu vou aceitar o cargo. Só que eu não aceito depois, e eu vejo isso muito, Fernanda. A pessoa não aceita o processo de transformação que vem junto com o cargo, que é o que gera esse respeito. Você teve que enfrentar, e eu quero que você seja honesta com a gente aqui agora, um processo de transformação em alguma fase da sua vida quando você aceitou um cargo desafiador como o que você tem hoje? Eu vou trazer um exemplo. Eu tenho uma filha, Valentina, de 10 anos, que é quem... Eu quero ser esse exemplo para ela. Então, eu busco honrar isso também sempre, né? E ela me perguntou um dia, mamãe, por que você chegou nesse lugar que você chegou agora como gerente? Já não tinha outras pessoas antes? Eu falei, gente, olha a cabeça, né, dela. E aí você vai vendo que essa linha dessa maturidade, que é o que constrói, né, que vai construindo esse respeito, é que traz essa possibilidade também. E a grande questão é o vestir a camisa desse papel que você está. Então, ela me trouxe isso, eu falei, né, assim, o que fez eu chegar até aqui? E o momento que essa chavinha mudou, que eu, né, comecei a ser uma líder... eu lembro direitinho, né? Meu antigo diretor me falou assim, olha, você ainda não imagina, mas é um cargo de muita solidão. Nossa, é verdade. Eu acho que é um ponto muito importante da gente trazer. E eu, Fernanda, sou uma pessoa... amizade, vamos fazer um happy hour, vamos estar juntos, vamos conversar. E desde então, eu tive um processo de mudança dentro disso. E isso machuca em muitas coisas, emocionalmente. Porque é uma mudança, é tudo diferente ali. E essa preparação para isso, ela precisa estar muito consciente. Então, eu preciso me transformar... O porquê que eu tô aqui. E esse porquê. Aí eu comecei falando da minha filha, e aí o porquê que eu estou aqui. Eu quero ser um exemplo para ela
de uma transformação possível. Eu falo para ela às vezes que vou falar em um palco, né? Ou estar aqui numa mesa de um podcast hoje com você. Ela, mamãe, mas e aí? Você não... Eu falei, filha, eu fico nervosa. Mas eu me preparo para isso. Eu vou mesmo estando nervosa. Então, não é esperar você estar 100% pronto para poder ir, porque você nunca vai estar 100% pronto. Então, eu acho que é ir mesmo estando nervoso, fazer com consciência, com responsabilidade, porque você sabe, você vai precisar se preparar. Eu hoje tenho que me preparar muito melhor, de uma forma muito mais completa, para estar em uma reunião do conselho. Que antes isso era uma coisa que seu chefe fazia, né? Chefinho, vai lá e resolve a bomba que eu tô aqui só esperando. Sim. Agora quem tem que resolver a bomba é você. Aí comecei a trabalhar, passou 10 dias, eu tive que ir na reunião do conselho. Falei, ai, socorro, meu Deus, fui, tudo certo. E vou em outras e fico preocupada. Mas o preocupada não é transformado em nervosismo apenas. Mas ele em é transformado em preparação. Eu acho que essa preocupação que você sente é uma espécie de respeito, né? Sim. Porque essa é uma característica muito das pessoas que lidam com vendas, né? São pessoas que, os bons vendedores, eles são muito autoconfiantes, né? Que é uma característica muito positiva. Tô falando aqui para você, seja autoconfiante. Não tô dizendo para você não ser. Mas a gente tem que saber lidar com essa autoconfiança, né? Porque, que nem você disse agora o exemplo de você participar de uma reunião de conselho administrativo de um conjunto tão grande de empresas que movimenta essa quantidade de gente, essa quantidade de dinheiro todos os anos, né? Eu tenho que respeitar esse momento. Sim. Claro que você vai com a confiança de que você está levando uma coisa útil para aquelas pessoas decidirem, mas respeitar o fato de estar diante dessa turma para discutir assuntos dessa envergadura faz com que você se comporte de uma maneira melhor, né? Sim. É por isso que eu fico pensando, né? Às vezes a gente acredita que liderança é uma coisa que dá para improvisar, né? Fernanda, você virou líder. Ah, beleza, vou dar meus pulos. Não funciona, né? A gente tem que desenvolver no dia a dia, né? Tem. Conecta isso com a história de ouvir a sua equipe de vendas. Ouvi-los te desenvolve? Ouvi-los me desenvolve. E aí tem que estar com essa escuta ativa muito, muito em ordem para poder absorver as melhores coisas dessa escuta deles, né? Do que vem deles ali mesmo. Porque eles estão na rua, eles estão lidando com o cliente e eles trazem insights sobre isso. Então, isso é muito importante para poder desenvolver. Às vezes vem alguma coisa que você fala, gente, o que é isso? Eu não ouvi ainda falar disso. Então, peraí, tá tudo bem. Você vai aprender, você precisa aprender. Então, vamos procurar, vamos olhar, vamos entender o que é. Então, é maravilhoso quando a gente é desafiado a ir atrás de um aprendizado novo, porque foi provocado ali. E quando a gente se dispõe a ouvir sem barreiras. Sem barreiras. Porque eu vejo muitos líderes que ouvem as suas equipes já querendo dizer para elas o que elas têm que falar. Então é aquela coisa assim, eu não tô te ouvindo de verdade. Eu tô esperando você acabar de me encher a boca para falar o que eu acho que você devia falar. Né? E isso gera uma indisposição muito grande do vendedor. E vai ser mostrado para ele. Ele vai entender isso com o tempo, que é o que a gente falou da verdade, realmente. Então, ele vai entender tudo isso daí. E eu participei de um momento, esses dias, de uma palestra bem legal, e aí ela falou que ela acredita que o maior desafio agora é a gente aprender a desaprender sempre. Porque a cada dia, com a velocidade da IA, com tudo que está acontecendo, as coisas mudam e estão se renovando muito rápido. Então, aquele que sabe demais e que está ali naquele lugar sem ter, né, assim, essa abertura, eu acredito que vai ser muito desafiador. Vai ser muito questionado. Sim. E ele vai perder muito respeito, eu acho. O cara que se sente acomodado é o cara que vai ser pouco respeitado no futuro, eu acredito. Porque ele vai ser questionado com argumentos muito fortes, né? Sim. Eu já estive envolvido num projeto com uma grande empresa que, para você ter uma ideia, os vendedores, por causa de uma discordância, os vendedores entraram em greve. Agora, você imagina uma equipe de vendas fazer greve, a empresa depende deles para vender, e os caras ficaram, eu não lembro agora, 7, 8 dias sem ir para o campo. A empresa perdeu uma semana de vendas no mês, o que é trágico para qualquer empresa.
Bom, depois a gente foi lidando com essa situação e o líder em questão, ele teve uma habilidade maravilhosa de contornar, de lidar com isso. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque eu acho, Fernando, que você também viveu ou viverá situações de confronto. A equipe confrontando o gerente. Então, não necessariamente a equipe da Fernanda confrontando a Fernanda, mas conceitualmente uma equipe confrontando um gerente. Você já viveu alguma situação como essa? E se não, como que você imagina que essa turma que está ouvindo deveria se comportar? Eu recebo confronto e rebato com confronto? Eu questiono? Como que eu saio desse nó? Eu acredito que é fazer as pessoas se colocarem ali no lugar, ter empatia com isso. Só que aí se cria com esse respeito. É um caminhar que antecede a essa decisão. Mas se aconteceu essa decisão desse confronto, é porque aquilo ali não aconteceu da forma apropriada. De novo, eu acredito que é sempre tentando entender o que está passando ali por trás. Qual foi a motivação disso. Então, eu entendo que é o primeiro ponto. Porque você não vai tomar uma decisão enérgica que Impulsiva. vai resolver a raiz, a base daquilo ali. Então, vai ouvir e aí, a partir disso, mostrar que você está também junto com aquelas pessoas. Porque eu acho que você falar, não, porque é assim e pronto, acabou. Não vai resolver. Não vai resolver. Você pode até ter uma decisão tomada, mas você não vai, às vezes, manter aquelas pessoas que fazem sentido manter. Aí é uma identificação muito forte se, de fato, todos aqueles estão com esse mesmo pensamento, toda aquela equipe, ou se é uma ou outra pessoa que está tomando essa frente e trazendo aquilo ali, influenciando todo o resto. Então, eu acredito que esse confronto, ele acontece porque teve um tanto de coisa antes ali que foi somando, que foi sendo passada por debaixo que foram improvisadas, né? Sim, exatamente. Então, você tá vendo, a gente volta de novo ao mesmo ponto, né? Talvez uma das habilidades mais importantes de um gerente de vendas seja a habilidade da gestão das pessoas e não do resultado em si. Muitos empresários, quando contratam gerentes de vendas, contratam os gerentes porque seus resultados comerciais não são bons. Então, eu tô falando aqui com você, você sabe que eu tô falando de você. Você estava lá com um problema de resultado, você falou, vou contratar um gerente novo porque tudo se resolve com um gerente que batia metas, com um gerente que tinha um volume de vendas enorme. E às vezes coloca uma pessoa que não consegue equilibrar a cobrança para o resultado e o ambiente da equipe, né? Eu vou fazer uma pergunta que não tem certo e errado, mas eu acho que vale a pena nós dois discutirmos isso. O que é mais importante? O resultado da equipe ou o ambiente que promove um resultado? Se fosse para escolher por onde você começaria cobrando a venda ou criando um ambiente propício para a venda? Eu começaria criando um ambiente propício para a venda. Vou fazer paralelo. Você não vai lá e colhe uma fruta sem antes colocar a terra para ser preparada. Então, você precisa de uma preparação para poder acontecer aquilo ali. Às vezes, esse resultado ele não vai chegar de imediato, mas ele vai chegar, porque você está com essa base sólida. Você está preparando ela de uma forma que você sabe que aquilo ali vai ter melhoras. Então, às vezes, em equipes, você precisa trocar alguns componentes. Você precisa trazer uma mudança para se mostrar qual que é a dinâmica, qual que é o ritmo que precisa ter na equipe. Em outras palavras, dar uma direção. Sim, exatamente. E você viveu isso recentemente? Vivi na prática. É desafiador. A gente falou de desafio, né, da quantidade de negócios que a gente opera. Mas eu tenho um grande privilégio de andar com pessoas que me ensinam muito a cada dia, e uma delas é você, né? Então, agradecer aí por essa parceria, por essa proximidade. Mas eu acho que a gente também precisa estar muito aberto a aprender. Porque às vezes você vai estar caminhando com pessoas muito boas e que podem te ensinar muita coisa, mas não vai estar sensível, não vai estar aberto a absorver isso daí. Então, acho que esse aprendizado dessa absorção... Então, dentro hoje, né, do complexo, minha diretoria está muito próxima e ele sempre me falou,
O desafio é grande. E é uma Vamos diretoria nessa. cobradora, né? Cobradora, Porque sim. eu conheço a pessoa. A gente precisa entregar resultados. Lógico, ué. Então, essa que é a realidade. Então, assim, o ser humano, naturalmente, ele tem aquela coisa de, né, da motivação, espera, não, deixa eu fazer isso aqui. Mas em muitos, eu quero receber uma motivação, eu quero ganhar isso daqui. E a maturidade, esse processo de preparação, da transformação de ser líder, ela traz muito disso. Porque, peraí, o seu papel está aqui para fazer o quê? Então, a gente vai buscando essa motivação dentro dos acontecimentos. E aí tá essa comemoração que eu falei que a gente precisa fazer para finalizar o mês ali, que a gente chegou nos resultados e iniciar com uma energia nova, renovar essa energia. Então, acabou que a gente foi dando uma misturada aqui, né? Mas tudo vai se misturando mesmo e vai se conectando. Porque eu acho que a motivação, e eu tava vendo isso num outro episódio também, uma outra pessoa compartilhando essa visão. A motivação não é uma coisa que eu dou pro outro. A motivação é uma coisa que eu crio em mim mesmo. Sim. Ninguém consegue me motivar. Eu é que tenho que me motivar. E uma das coisas importantes da motivação é a visão. E, se você me permite, eu muitas vezes nas nossas reuniões, eu percebo o seu cérebro trabalhando ao vivo. É incrível. Tá aqui de fora, né? Parece que eu vejo as engrenagens. Parece que como é que é? Closed caption, né? Porque assim, né? A gente discute uma forma de resolver um problema e não necessariamente é a forma mais fácil, não necessariamente é a forma que apela pro conforto. Às vezes é uma forma difícil de implementar, extremamente arriscada, e a primeira reação é: não, você tá doido, não vamos mexer com isso não. E aí eu leio aquela engrenagem falando isso silenciosamente. Mas o que eu vejo, Fernanda, é que passam talvez 30 segundos e aquilo se transformou numa diretriz que você escreveu no caderno. A ficha cai, né? Tipo assim, não é uma questão de eu fazer o que eu quero fazer. É eu fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso que você vive. Coisas que você faz não porque você quer, mas são necessárias de serem feitas. E os resultados que você tem colhido são glórias referentes a isso, né? Conta pra mim um pouquinho dessas experiências em que você faz o que precisa ser feito. Sim, em muitos momentos essa aí é o desconforto. O primeiro passo é: não, mas peraí, deixa. É igual a gente ir pra academia de manhã, né? Eu tenho que treinar. Não é porque você quer acordar cedo pra poder ir numa academia fazer um treino, é você precisa. É uma questão de saúde. E na empresa vai ser, né, dentro dessas decisões que a gente tá falando, a mesma coisa. E em muitos pontos, nas nossas conversas, não, mas então nós encontramos esse caminho aqui. Eu falo: gente, mas eu acho que eu não concordo com isso. Aí fica aquela, raciocina, pensa, mas aí a hora que você coloca e consegue analisar, você fala: realmente é isso aqui que precisa ser feito. Tem que deixar o preconceito de lado e avaliar as possibilidades. Exatamente. Então é se libertar dessa verdade de tipo, eu sei o que precisa ser feito e pronto. Porque muitas das vezes você vai estar numa cegueira. Você vai estar com o olho tampado em relação a isso. E aí é o que você falou, é a visão. Então, quando... E aí, isso vem das nossas conversas, eu tô aberta a isso, a hora que eu converso com os vendedores e pego insights de fora do que o cliente falou. Então, estar aberta a ouvir é de todos os lados. Porque às vezes não vai fazer sentido num primeiro momento, mas a hora que você analisa... Você junta, né? Não, muitas espera fontes. Aí que isso aqui pode. Agora, a grande questão é esse primeiro ponto de ver que aquilo ali precisa ser feito, partir para essa ação e acompanhar que de fato aquilo ali vai ser realizado. Perfeito. Esse é o grande desafio do dia a dia. Mas eu preciso vender ao invés de fazer tal coisa, mas eu preciso disso ao invés daquilo. E se não é uma linha do tempo muito efetiva de que a entrega precisa acontecer nesse dia, aquele combinado ali está muito bem determinado, a coisa vai se perder no meio do caminho. Então eu acho que é um grande desafio da liderança, de acompanhar. Não, mas eu não tô ali fazendo aquela venda, mas você tá garantindo que aquela ação que foi definida estrategicamente vai ter um início, um meio e um fim. Que depois pode ou não
virar uma venda. Sim, exatamente. Quer dizer, é aquela história de você ter uma visão estruturadora, né? E isso é uma dica que eu deixo para você que está assistindo. Presta atenção nos insights que você está recebendo. Você, como líder, você tem que ter uma visão que estrutura, não uma visão que executa. Porque existem outras pessoas que executarão por você. O seu trabalho é estruturar o ambiente ideal para que as coisas que precisam ser feitas sejam feitas, mesmo que elas pareçam para os executores que o resultado não virá dali. Sim. É uma dinâmica de escutação constante. Escuto meu líder, escuto meu mentor, escuto minha equipe e vou somando essas coisas todas para decidir o caminho e inspirar as pessoas a seguirem aquele caminho. E aí é tão engraçado porque é uma dinâmica de escutação, de fato é isso daí. Mas a gente precisa estar pronto para dar as respostas da forma mais rápida quando a gente for solicitado. Sim. Eu queria pegar esse ponto, porque eu imagino que hoje você tem uma dinâmica de gestão que contém reuniões, ou encontros formais, ou encontros informais. Conta para essa galera que está assistindo a gente, de uma maneira muito simples, como é que é o seu dia a dia? Você faz reunião com essa turma? Ou talvez você vai dizer assim, não, eu acho que reunião formal não é tão importante quanto a minha dinâmica que eu tenho de conversar em tais momentos. Fala para eles se inspirarem a ter uma ideia de como é que eles podem criar uma dinâmica de gestão eficiente. Eu acredito que a rotina ela é essencial. Então, nós temos reuniões semanais. Essa reunião semanal ela precisa acontecer, faça chuva ou faça sol. Então, é muito importante. Você entende ali que a equipe aguarda por aquele momento, a equipe precisa daquela conexão. E é onde a gente faz aquelas trocas. Um que é melhor em um ponto entende do outro o que tem de necessidade. Então, é uma forma de corrigir a rota muito mais rápido para que os resultados daquilo que a gente traçou, eles de fato aconteçam. Então, sim, eu acho extremamente importante ter uma rotina de reunião, porque se essa rotina não estiver lá, salva na agenda como uma prioridade, o tempo vai consumir. Porque, de fato, essa gestão do tempo é um ponto que crucial. A gente trabalha toda semana. Porque o mês tem 30 dias. E a meta é para 30. E a meta vai acontecer ali. Se estiver, se não estiver, nós temos que entregar. Então, traçamos uma coisa essa semana. Eu vou esperar lá no final do mês para poder fazer isso acontecer. Não tem como. Porque aí eu já não tenho mais tempo para fazer isso. E no dia a dia, então, você quebra? Porque se você tem uma reunião semanal, por exemplo, hoje você fez uma agora de manhãzinha, antes da gente se encontrar. Né? Então você vai falar com eles agora de novo segunda que vem? Não, a nossa reunião semanal ela é toda terça-feira de manhã. Então, se você tivesse me convidado para vir na terça, eu ia te falar que não tinha como. Não vou. Porque eu ia estar na reunião com eles. Você estava sendo fiel ao seu princípio. Exatamente. Essa de hoje foi uma extraordinária. Chamei a turma, fiz uma reunião em pé. Vem cá. Vamos fazer. E durante a semana tem outros momentos como esse? Aí tem uns momentos, eu estou muito próximo sempre da equipe, então a gente participa de negociações diretamente, eu estou sempre com eles nessas negociações, mas semana passada eu vi que precisava ter uma one-on-one com cada um, né? Essas individuais aí. Então, nós fizemos esse momento porque eu vi que cada um precisava de um jeito diferente. E aí a gente fez isso. E amanhã tem essa da equipe toda. Então a gente faz essa da equipe toda. Em alguns momentos eu preciso... Vamos ali tomar um café? Não é um momento de falar de fato ali do processo. É um momento de entender o que está acontecendo ali com aquela pessoa. Criar uma abertura. De abrir um pouco. Por quê? A venda... ela é relacional. Eu preciso de relacionamento. Com o meu vendedor, eu preciso de relacionamento. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir extrair ele o que tem de melhor nele. Eu acho que essa questão de trazer as coisas muito para o aspecto comportamental, pessoal, no universo de vendas, no universo de gestão de equipes de vendas, é uma coisa muito importante. Eu vejo líderes que são extremamente técnicos e que tornam a relação líderes-liderados uma coisa muito árida.
Pesada, né? Pesada demais. Então, assim, além da pressão pela venda, tem a pressão do relacionamento com aquela pessoa, aquele cara ou aquela menina que são técnicos demais, só falam comigo a respeito de quanto que vendeu esse mês, se eu visitei os meus clientes nessa semana, e não criam esse ambiente, um ambiente de troca realmente, né? E esses dados, eles precisam estar refletidos, né, nos relatórios, eles precisam estar dentro do sistema aí de um CRM, a gente pode ter acesso aos dados, às informações. Não precisa ser conversando com a pessoa. Não, né? O que foi isso? Então, é muito importante todos os processos. Nós estamos falando muito desse escuta, nós estamos falando muito do relacional, mas, de fato, o que tem que acontecer é a linha final do resultado. Então, tudo isso é para que esse resultado aconteça. Então, não é falando de forma legal o que está acontecendo, mas sem se comprometer com isso. Pelo contrário, as cobranças, a necessidade, o acompanhamento disso, ele não é diário, ele é toda hora. Então, ele precisa acontecer de uma forma muito consciente. Eu vejo, Fer, que hoje você tem uma... Consciente é a palavra que eu quero pegar, o gancho. Eu vejo que hoje você tem uma consciência muito desenvolvida a respeito do seu papel, da maneira com que eu acho que você encontra os seus caminhos para fazer as equipes performarem do jeito que não só você quer, mas eles mesmos querem. Sim. Porque, afinal de contas, o vendedor ganha pela sua produção. Em parte, em alguns casos, 100% ganha pela sua produção. Então, a Fernanda hoje, nesse grau de conscientização, olhando para trás e vendo aquela Fernanda, lá no começo da história, o que você diria para ela, para aquela Fernanda, que hoje você consegue ter essa consciência, mas naquela época, talvez você não tivesse? Qual é o conselho para Fernandinha? Que pergunta difícil, hein, Fábio? Mas agora olha, você apertou vou aqui. te falar, hein? É o que eles querem ouvir. Eu acho que, assim, nada como o processo, a maturidade para entendendo algumas coisas que antes te angustiava, né? E hoje, assim, o meu... E aí, voltando só um pouquinho nesse vendedor aí que tá ali para ter aquele ganho do mês, eu vou um pouco além. Ele tá ali para se desafiar, para aprender, para ser melhor. O que ele quer construir no próximo passo dele. Sim. E eu sou uma pessoa que quero muito ver esses meus liderados se desafiando e indo além. E eu tenho hoje, né, assim, essa Fernanda de agora pudesse falar para a Fernanda de antes, calma, vai dar certo. Calma, vai dar certo. Essa é a Fernanda que eu conheci lá no passado. Calma, Fernanda. Calma que as coisas vão acontecer. Calma, vai dar certo. Que a gente fica naquela coisa de, não, mas será que eu tô indo? Não. E isso não acontece rápido, é um processo. E hoje eu tenho a alegria de ter profissionais que começaram comigo quando eu estava nessa liderança, que estão performando muito bem, que são hoje empreendedores, que deram passos e assim, uma felicidade mesmo. Eu falo, o maior reconhecimento para mim é de saber que aquela pessoa falou, nossa, você me ajudou a acreditar um pouco mais em mim. Não tem preço isso. Não tem preço, não tem preço. E eu aplaudo e falo, vai além, que você pode ir além. Então, assim, é você mostrar que a pessoa é capaz. E eu tenho pessoas que estão fazendo isso por mim também. Então, no mesmo momento que eu estou incentivando, apoiando, fazendo a pessoa, né, evoluir ali, auxiliando, fazendo não. Você às vezes vai abrir uma portinha que a pessoa ainda não conseguiu olhar para aquilo. Eu sinto e vejo que eu tenho pessoas que também me auxiliam nisso. Sim. E aí eu estou aberta a olhar para isso e falar, nossa. Aí às vezes aquele pensamento, mas será que é isso? Não, mas peraí, então deixa eu pensar. Deixa eu pensar, né? Porque a gente, às vezes você faz 3, 4 reuniões sequenciais, sai ele daqui. Eu tenho mania, hoje é porque eu tô bonitinha aqui pro Fábio, não tô com a caneta aqui rabiscando, mas eu tenho mania de ir escrevendo. Eu olho para aquilo ali depois um pouco e falo, isso aqui, esse ponto aqui eu preciso levar. Você volta para pensar de novo, volta para pensar, volta para dar uma olhada. O que de mais importante aconteceu aqui? Nossa, peraí, o que eu aprendi no meu dia? Fernanda, essa sensibilidade que você está compartilhando com a gente, eu acho que de tudo que nós estamos discutindo hoje é a coisa mais importante para deixar para quem está assistindo.
o quanto esse trabalho de liderar equipes de vendas é um trabalho de sensibilidade. Sim. E o quanto a história dessa profissão levou a gente a acreditar que não, que liderar equipes de vendas é um trabalho de coragem, de audácia, de chicote na mão, de gritaria, de vamos fazer um grito de guerra para a gente ganhar, porque nós vamos vencer. E não tem como ser mais diferente. A grande questão é, será que tem como os líderes que estão assistindo a gente aqui, eles acelerarem esse amadurecimento? Você amadureceu durante um período. E eu vi que um dos elementos mais importantes do seu processo de amadurecimento foi o fato de que você elegeu uma equipe de apoio. Pessoas que olhavam para você, te desafiavam, mas ao mesmo tempo te falavam, você está no caminho, ou tá tudo errado o que você está fazendo. Será que isso acelerou o seu amadurecimento? E será que isso seria um conselho bom para dar para essa galera? Eu acho que a grande questão é a pessoa primeiro olhar para ela mesma. Então, ela precisa entender quem é ela dentro desse formato. Porque às vezes o que deu certo para Fernanda não vai dar certo para o Fábio. Uhum. E olhar e entender em qual é o momento que ela está para poder fazer isso, sim, com certeza. E eu acho que essa rede de apoio é buscar essa rede de apoio que esteja conectada com isso que é o seu propósito. Uhum. Então, peraí, o que eu busco para o meu desenvolvimento? Eu tive muitos mentores, né? A gente tem a felicidade aí de ter tanto conteúdo bom no YouTube, no Instagram. Então, você consegue ali ir absorvendo muita coisa disso. E um ponto é esse olhar para dentro, mas não ficar aprendendo uma coisa só. Eu acho que o acelerar, eu trabalho com vários negócios, igual você teve que fazer aí. E essa múltipla possibilidades ser também no aprendizado. Então, na escola a gente aprende matemática, português. Então, na sua carreira, aprender diferentes coisas. Sim, você precisa entregar DRE, você precisa estar conectado ao resultado, você precisa lidar com planilha. Nossa, pra mim o tal da planilha era assim, ó. A morte. E hoje? Mas você precisa lidar com ela, Já tá? foi. Ela tem que estar, você tem que analisar os dados, você tem que entregar esse resultado de uma forma, né, positiva. Quem que eu posso ver aqui que me inspira para eu poder fazer um pouco melhor dentro desse ponto? Então você vai um pouco em mas ir sempre nesse lado do feeling e sempre nesse lado do Sensível, relacional, dessa sensibilidade. Aí puxando um pouquinho a sardinha pro feminino aqui, né? A mulher acaba que... Tem uma vantagem. Ela tem uma vantagem dentro disso, mas ela precisa estar conectada a isso também. Porque então, tem muitas mulheres que não conseguem ser sensíveis desse jeito. Não. Quer dizer, é um desafio do ser humano, né? Sim, é do ser humano. E acho que a grande questão é a gente separar e entender que vai depender muito do que o outro tem dentro dele. Por isso que eu falo esse de olhar para dentro, porque eu posso fazer a mesma coisa... para o José e para a Maria. A Maria vai achar aquilo ali ótimo, vai pegar aquela oportunidade, vai acelerar e vai longe. E às vezes ele não, porque ele não tá naquele momento. Mas a forma de buscar isso, eu acho que é fazendo múltiplos aprendizados. A pílula, de novo. Quer dizer, eu vou tem pegar que ser humilde. Tem que ser humilde, tem que estar aberto a aprender, tem que se conectar. Eu cheguei em um lugar que tinha muitos gestores... E eu me aproximei muito de cada um deles de uma forma, né, muito genuína, assim. Deixa eu entender o que é o processo que eles fazem. Em nenhum momento eu cheguei falando, não, mas eu sei fazer dessa forma tal coisa. Não, eu primeiro olhei para aquilo tudo, porque é uma coisa que funciona muito bem há muito tempo. Então, deixa eu aprender. Né? Então, essa possibilidade, essa questão de olhar para aprender, ela é muito importante e diversificar. Então, se eu vou aprender de planilha, eu vou aprender desse autoconhecimento. E uma coisa que é muito importante é a gente se cuidar. No avião fala, né? Máscaras cairão, primeiro coloque em você. Depois você auxilia o outro. Se você não estiver bem, você não consegue fazer o outro performar melhor. Você não consegue fazer o outro ir além dentro daquilo ali. É verdade. Então, precisa estar... e aí são coisas básicas. É o dormir, é o comer, é o fazer uma atividade física. Beber água, é o básico. oxigênio, é o beber água. sol, Exatamente. natureza. Então, assim, não é um mundo imaginário, mas é um mundo real. E tem gente que consegue ir treinar
8 da manhã. Tem gente que consegue treinar 3 horas da tarde. Não é a nossa realidade. Não. Temos que ir 6 horas da manhã? Temos que ir. A gente precisa ir. Então, esse cuidar da saúde é uma dica que eu deixo para todo e qualquer líder, quem está na gestão. Porque se a gente não estiver bem consolidado dentro desse cuidado com a gente mesmo, a gente não vai conseguir fazer isso pelo outro. E é preciso fazer isso pela nossa equipe para que a equipe performe bem. Muito bem. Eu acho que o que você falou aqui, de tudo que a gente conversou, foi sensibilidade e direcionamento, né? Eu acho que esse exemplo de você se cuidar para que os outros te respeitem, se cuidem também, é uma forma de direcionamento. Essa história de você ouvir o outro, processar e dar uma devolutiva de alguém que teve uma escuta ativa também é uma forma de direcionar. Quantas vezes a gente direciona a nossa equipe sem falar? Só por ouvir e depois se comportar com base naquilo que a gente acredita que é o correto em relação àquilo que foi dito pelo outro, né? Então, Fer, eu acho que você tem só que receber os parabéns. Porque eu sou testemunha do que você viveu nos últimos anos. E eu sou testemunha e posso dizer para vocês que é muito possível você continuar, estabelecer um ritmo de crescimento pessoal e continuar crescendo. Você não tem um ponto de chegada. O seu ponto de chegada é infinito, contanto que você tenha total consciência de que a humildade, a sensibilidade e o seu desafio, o seu compromisso ou a sua obrigação por dar direção de qualidade para quem está debaixo de você é o que te move todo dia a levantar da cama. Fer, eu quero te agradecer por estar conosco, pelas dicas que você deu. Se você quiser se despedir da galera, fica à vontade para depois eu fazer o encerramento. Quero deixar 4 pontos aqui que eu acho essencial dentro dessa preparação aí, né? Dessa vivência do dia a dia, desses desafios que são constantes. Prepare-se. Então, assim, esteja preparado, esse aprendizado contínuo. Então, a gente precisa ter essa certeza de que todo dia eu vou aprender algo e que eu preciso aprender algo. Se posicionar, então, depende de que mesa que você vai estar. Sim. Escolha onde você quer estar e se posicione para isso. Alguém não vai lá e vai te pegar e vai te posicionar. É você que vai fazer isso por você mesmo. Lute, que é o trabalhar arduamente, né? Estamos falando de várias coisas, mas isso vem graças a muito suor, a muito esforço, a muita dedicação. Então, tudo isso precisa estar, de fato, pautado a muito trabalho, a muita dedicação. E comemore. Então, a cada conquista, não deixe passar, né? É isso, em branco. Porque isso te dá força para começar de novo esse ciclo. Para reforçar de novo esse ciclo. Né? Então, assim, são esses 4 pontos. Tudo isso, de fato, a gente precisa ter muita coragem para ir rompendo barreiras e fazendo esse exercício mesmo diário, porque é um passo de cada dia, né? É um leão a cada dia mesmo. Mas quando a gente tem esse propósito e sabe aonde você quer chegar, isso fica mais leve, né? A tomada de decisão é melhor, o direcionamento, o aprendizado, tudo isso, porque com toda certeza, tem dias que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Hoje não vai. Hoje, daqui eu não passo, e agora? Aí você vai lá, respira. Eu escutei um negócio semana passada, tava tendo um bombeiro, tava lá fazendo um treinamento de segurança. Ele falou, vai adiantar você virar pro outro na hora que ele tá desesperado e falar assim, calma. Ele não vai ficar calmo, ele tá desesperado. Aí você vai falar assim, respira comigo. Eu falei, gente, é isso. Respira. Respira. Porque tá tudo tão no automático, tudo tão rápido. E a gente precisa parar e respirar. E às vezes você precisa lembrar o outro que ele precisa respirar. É verdade. É verdade. Então, isso é necessário. Então, não, às vezes não vai ser uma resposta mirabolante. Vai ser só o respira. E o respira tem hora que resolve as coisas. É isso mesmo. Tipo, você respira ali, dá 2, 5 minutinhos. Já resolvi aqui, deu certo. Às vezes vem gente, tem que apagar um incêndio, né? Não, deu 5 minutinhos. Não, peraí, já mudou a rota aqui de tal coisa e a coisa já deu certo, já aconteceu, já resolveu. Então, a gente vai criando essa sabedoria dentro desse processo também. Obrigado pela sabedoria, Fernanda. Muito obrigado. E, respira.
Acho que esse é o tema de hoje. Obrigado por fazer a gente respirar hoje aqui, Fernanda. E para você que acompanhou a gente nesse 18º episódio, respira e se desenvolva. Você recebeu hoje insights, um testemunho verdadeiro de uma pessoa que eu conheço bastante e que foi realmente verdadeira em transmitir para vocês a importância de você se preparar sempre. Prepare-se, portanto, porque o nosso 19º episódio já está no forno e eu conto com a sua audiência também. Que Deus te abençoe e um bom dia de trabalho aí.